Aleluia, graça e a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe, você que está nos recebendo também aí na sua casa, que grande bênção, amém? Eu preciso até pensar como é que nós vamos fazer aí com a questão dos cultos, né? Porque vai ser apenas à noite, mas enfim. Bem, meus irmãos, hoje, né, nesse domingo, é um domingo especial por várias razões. Eu consigo lembrar pelo menos duas ou três, né? Então, o que acontece? Nesse domingo nós vamos receber, enfim, de volta o pastor Ronaldo e a sua esposa, amém? Aleluia, alguém pode aplaudir o Senhor por isso, amém, irmãos? Aleluia. Sobe aqui, pastor Ronaldo, você com a Suzy, amém? Até para aparecer aqui, ficar registrado, amém, meus irmãos? Aleluia, fico muito feliz, já dei um abraço já no pastor Ronaldo, amém? Glória a Deus, que bênção, a Suzy também são presentes do Senhor, amém? Então, quero louvar a Deus pelo retorno dos irmãos, né, por essa postura quebrantada, né, humilde, né, porque os irmãos podem ter certeza, né, que é um desafio, né, a gente ir voltar para certos lugares, é necessário muita humildade da parte do Senhor para que isso aconteça. E isso, na verdade, é justamente o caminho que o Senhor tem para manifestar favor. Amém? Então, eu tenho certeza, né, que nesse novo tempo, né, o pastor Ronaldo, a Suzy, que são grandes presentes do Senhor para nós aqui, vão desfrutar de favor como nunca antes na vida deles, serão instrumento desse favor aqui também entre nós, como sempre foram. Amém? Então, quero louvar a Deus pela vida do pastor Ronaldo. Amém? Quero chamar os pastores aqui, vamos abençoar essa família Radassa, claro, está aqui. Princesa linda do Senhor, amém? Então vamos abençoá-los em nome de Jesus. Fique em pé onde você está, para a gente orar, amém? E agradecer, amém, ao Senhor pela vida do pastor Ronaldo e toda a sua casa. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer, ó Deus, pela vida do pastor Ronaldo, da Suzy, da Radassa, ó Deus, por essa decisão que eles tomaram, ó Deus, certamente dirigidos pelo teu Espírito, ó Pai, com o coração quebrantado, ó Pai, ó Deus, que mesmo enfrentando, ó Deus, tantas situações, erros e falhas, ó Deus, de todos os lados, ó Deus, tem a postura, ó Pai, ó Deus, de vir, ó Deus, de estar conosco, por isso, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-los como nunca antes, ó Pai, nós os alegramos, ó Deus, por causa do coração do teu filho, ó Deus, nós queremos ser instrumento de bênção na vida do teu filho, porque nós cremos, ó Deus, que há uma nova medida de favor para ser manifestada através da vida do pastor Ronaldo e da Suzy, em nome de Jesus, amém? Antes de você sentar, quero que você declare, amém, bem forte, né, bendito, né, o que vem no nome do Senhor, amém? Só que vocês vão falar o seguinte, isso é uma profecia, né, que falava a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, né, bendito o que vem no nome do Senhor, mas é uma profecia que os estudiosos da palavra eles acreditam, que se refere a todo aquele que é enviado da parte do Senhor também. Então, quando você abençoa aquele que vem no nome do Senhor, isso é bênção para a sua vida também. Então, eu quero que você declare aqui para o pastor Ronaldo, para a Suzy, para a Radassa, e vocês vão declarar, sois benditos porque vocês vêm no nome do Senhor. Amém? Vocês são benditos. Do jeito que você quiser falar, tenta falar aí, se você conseguir lembrar. Amém? Então, aliás, não, vamos combinar, acho que é melhor, né? Fica mais bonito, vai estar gravando, né? Se não estivesse gravando, eu estava mais à vontade. Meu povo está vendo a gente aqui, então vamos lá, então vamos ensaiar, né? Então vocês vão declarar, sois benditos porque vem no nome do Senhor. Vamos lá fazer um ensaio então? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Sois benditos porque vem no nome do Senhor. Agora vamos mais forte para valer. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Sois benditos porque vem no nome do Senhor. Aleluia! Amém. Deus abençoe, princesa. Irmãos, pode se assentar. Aleluia. Só, pastor, por que mais? Falou que tem outras razões para ser um culto especial. É porque é o culto da esperança também, né, meus irmãos? Eu sei que hoje pela manhã a gente não costuma ter visitantes, né? São raras, né, as ocasiões que nós temos visitantes no culto da esperança, mas à noite certamente nós teremos e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E também, né, esse final de semana, é o último final de semana que a gente está fazendo 2 cultos aos domingos. Lembrando que a gente vai voltar a ter culto quarta-feira, tá bom? Então, nessa próxima quarta, nós vamos começar o estudo de Apocalipse. Né, eu sei que teve uma certa... não ficou tão clara, né, a comunicação, se era quarta-feira passada, logo depois do jejum, ou se era essa primeira do mês de novembro, mas será
nessa quarta de fato, tá bom? Então nós vamos retornar aí com o culto de quarta-feira, de tal forma que nós teremos 2 cultos por semana, da mesma forma como nós estávamos fazendo, com a diferença que eram 2 cultos domingo, agora vai ser um domingo e um na quarta-feira, tá bom? Então vai ser uma grande bênção também, em nome de Jesus. E eu acho que eu tinha uma outra coisa para falar, mas eu não estou lembrando qual que era a outra coisa, eu não notei, mas amém. Quem sabe eu lembro em algum momento aqui durante a ministração da palavra e eu compartilho com você. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 9. Eu quero dizer para você, né, que está também nos recebendo na sua casa, se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, por favor, escreva aí nos comentários, né, nos procure, que nós vamos com certeza visitar você, se você mora aqui na região metropolitana de Recife, senão nós vamos encaminhar você para uma das nossas igrejas, para que você possa receber ainda mais graça e favor da parte do Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluia. Bem, Mateus capítulo 12, verso 9, vamos ler até o verso 14, está escrito: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será um homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-o dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã, a mão, né? Como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez por um instante, sentado com você está, você que está aí na sua casa, nos acompanhando, avise para as pessoas que estão próximas a você, amém? Fala que nós vamos receber agora a palavra do Senhor, e todo o seu coração, toda a sua atenção tem que estar voltado para esse instante, amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele possa ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, Senhor, mais uma vez, nesse lugar, pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa ministrar vida, graça, palavra revelada, que nós possamos, ó Deus, enxergar como o Senhor enxerga, que nós possamos perceber o Teu coração, o coração do Senhor, não o coração humano, não a perspectiva desta terra, ó Deus, não o olhar dos homens, mas o olhar do céu, o Teu olhar, ó Deus, que é um olhar segundo o Teu coração. Ajuda-nos, ó Deus, a vermos como o Senhor vê, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, irmãos? Veja, antes de eu voltar nesse texto, quero lembrar você, né, especialmente aqueles que nos acompanham, né, que estão esperando aí uma palavra de esperança. Nós vivemos num mundo caído, que ainda está debaixo da maldição do pecado. Esse mundo está julgado, amém? Eu sei que nós temos grandes expectativas sobre a nossa vida nesse mundo, nós temos grandes sonhos nesse mundo, nós temos, sabe, inúmeros projetos nesse mundo, mas eu quero te lembrar que esse mundo está debaixo de uma palavra de condenação. Né, o Senhor Jesus Cristo mesmo, Ele diz para os discípulos, né, quando falava ali, já no final do seu ministério: eis aí veio o príncipe desse mundo, quando ele estava para ser traído, né, estava falando de Satanás. O Senhor Jesus Cristo diz: eis aí veio o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim, ele nada tem comigo, amém? Então, por causa disso, por estarmos nesse mundo que ainda permanece debaixo de maldição do pecado, de uma palavra de juízo, e o juízo de Deus virá ao mundo, amém? Mas você não estará aqui, amém? Fala a pessoa que está do seu lado, fala: você não estará aqui, amém? Porque você vai ser o quê? Arrebatado, amém? O Senhor vai tirar você, amém? Para que o juízo dele venha, né? Para que, como está escrito no Apocalipse, a ira do cordeiro, e nem é a ira do leão, é a ira do cordeiro, né? Uma coisa que parece até um pouco contraditória, mas é justamente isso, porque o cordeiro que sofreu, ele sofreu a punição de todo o pecado, para que as pessoas fossem salvas sem merecimento. E uma vez que foi o cordeiro que sofreu, mas aqueles não o receberam, quem não recebeu o cordeiro como salvador, receberá o cordeiro como julgador. É assim que vai acontecer, entende? Então, quem não recebeu a obra do cordeiro, vai receber o juízo do cordeiro. Só que o Senhor, por mais que nós vivamos nesse mundo
debaixo de maldição, debaixo de pecado. Nós não estamos debaixo de maldição, amém? O mundo está, estou falando sobre o mundo, não sobre você. Só que, por causa desse ambiente que nós vivemos, que é esse mundo é um ambiente, você acaba sofrendo as consequências desse ambiente. É ou não é verdade? Amém? Igual, por exemplo, imagina, né, você, de repente, decide, né, estou vendo o William aqui, eu só fico pensando em coisa de atleta, né, de gente assim que se cuida, né? Então, imagina que você, de repente, fala, não, vou começar a correr. E vou correr 3 quilômetros de primeira. Mas você não vai, não. De 3 você não consegue de primeira, certeza você não consegue. Tem gente que pensa que correr é fácil. Não, correr, desde pequeno eu corro, igual menino. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Eu falo que eu estou nessa luta aí da corrida também, já tem um tempinho já. Mas, enfim, o máximo que eu corri para, né, satisfazer a sua curiosidade foram 8 quilômetros. Eu não preciso correr durante 8 quilômetros, entendeu isso? Né? Não é a soma de vários dias, não. De uma vez só, quero chegar nos 10 ainda. Vou chegar em nome de Jesus. E no ano que vem ainda vou correr uma meia maratona. Aleluia. Você crê? Tem que ter fé, viu, irmãos? Mas, enfim, imagina, você fala, não, vou correr, pastor. Eu fiquei sabendo que você está correndo, vou correr também e tudo. Só que é o seguinte, pastor, o único horário que eu tenho para correr é no horário do almoço, que eu tenho um intervalo, eu saio para o trabalho muito cedo e tudo, vou correr meio-dia. Eita glória. Bicho, o sujeito quer começar a correr no momento do sol mais quente ainda. Aí o que acontece? Aí você vai correr, e aí no dia seguinte, você vai ainda manda mensagem para mim, pastor, comecei a correr, mas eu estou todo dolorido. Mas o que está dolorido, irmão? As pernas aí, a panturrilha, né? O que é? É o cansaço aí físico, do impacto, da corrida e tudo. Eu falei, não, pastor, eu estou todo queimado do sol. Eu falei, irmão, mas que hora que você correu? Né? Porque, veja, por que eu estou contando essa história para você? Porque, meu irmão, não adianta, por mais que você fala, não, vou correr no sol do meu dia, mas eu não vou me queimar. Eu creio, em nome de Jesus, amém. Não me queimarei e nem passarei protetor solar. O que vai acontecer? Você vai ser queimado, sim ou não? Vai, você vai. Por mais que você fique declarando que não vai ser queimado, né, por mais que você não queira ser queimado, né, por mais que você tenha fé de que não vai ser queimado, mas o ambiente vai afetar você. O sol vai afetar você. Você está me entendendo, amém? Isso é inevitável. Então, tem coisas nessa vida, nesse mundo, que nós somos afetados por causa do ambiente. E não tem como evitar isso. Por isso que é importante que você entenda que nós podemos ainda sofrer muitos tipos de ataques espirituais nesse mundo por causa desse ambiente caído. É o ambiente que nós estamos. Amém? Então, a enfermidade, agora falando sobre esses ataques, a enfermidade, doença, dor, é o tipo de ataque mais visível, mais fácil de perceber, mais evidente. Porque quando alguém está enfermo de fato, e é alguma enfermidade, né, com algum tipo de severidade, né, um pouco mais séria, não tem como você esconder essa enfermidade. Igual, por exemplo, né, não sei quantos irmãos aqui têm a tal da maligna rinite, né? Aí o que acontece? Dependendo do lugar que você está, começa a espirrar, coriza, aquela confusão, aí coça a garganta, aí não sei se você tem aquela habilidade de fazer aquele barulho coçando a garganta, aquela cena estranha, tá bom? Não faça agora, amém, por favor, né? É esquisito. Tem gente que filma isso. Eu vi um sujeito, meu Deus do céu. É estranho, né? Você sabe o que eu estou querendo dizer. Se você não sabe, depois você me procura que eu vou mandar um vídeo para você, porque não sou eu que vou te mostrar isso, não. Mas olha só. Então, o que acontece? Você, quando tem algo como isso, uma alergia, uma rinite, coisa do tipo, é evidente, todo mundo vai ver, você está espirrando, não tem como espirrar de maneira discreta. Fala, não, você espirrou, não tem jeito, as pessoas vão ver, tchan, né, você espirrando. E se a pessoa estiver próximo de você, de repente vai perceber se até, né, a coriza ali escorrendo, você naquela luta, tentando resolver aquilo, e pega papel higiênico e limpa. Meu Jesus amado, é uma luta. Pastor, como é que você sabe disso? Eu sei, né, porque eu sofro com isso também. Mas enfim, mas eu não fico fazendo aquele barulho esquisito, coçando a garganta, não, viu? Só para você saber. Eu acho muito estranho, mas enfim. Mas dá vontade, eu só evito fazer. Mas veja, irmãos, a enfermidade é algo que não tem como esconder. É um dos ataques evidentes que nós temos, por causa desse ambiente, desse mundo caído, amém? Por causa desse corpo que não foi glorificado, tá bom? O seu corpo, ele permanece o mesmo, amém? Por isso você precisa cuidar dele, mas você vai ter um corpo novo, alguém pode dizer aleluia? Você vai ter um corpo que funciona de fato, um corpo saudável plenamente, amém?
entendeu? Vai ser um corpo extraordinário. Mas, enfim, não quero falar do seu corpo aqui hoje, vamos continuar. Só que eu quero, na verdade, hoje, né, nessa manhã, nessa palavra, ministrar fé ao seu coração para receber cura de toda enfermidade, e não apenas no propósito de você receber cura, mas especialmente no propósito de você entender como o Senhor vê o enfermo. É importante você, descobrir a perspectiva do Senhor, entende? Estou usando aqui os meus óculos, né, porque eu preciso de usar de fato, né? Mas entenda, se você compreender a maneira que o Senhor enxerga o enfermo, isso vai mudar também a sua perspectiva. É como se você recebesse uma lente, né, sobre os seus olhos para enxergar de forma diferente. Então, o Senhor enxerga o enfermo de certa forma que, com certeza, para muita gente, é diferente. É diferente. Diferente no sentido de... E veja, o triste, né, que eu devo reconhecer, é que mesmo na vida de muitos irmãos, muitos crentes, muitos filhos de Deus, infelizmente, não enxergam o enfermo como o Senhor enxerga cada enfermo. E eu espero que essa palavra possa mudar a sua visão, para que você possa enxergar o enfermo como o Senhor enxerga. Amém? Isso com certeza vai ser uma perspectiva, né, de alguém que tem um coração cheio de graça, amém, que transmite graça, um coração misericordioso, amém, um coração bondoso. Esse é o coração do Senhor. Então eu quero mostrar para você 3 ocasiões em que o Senhor nos mostra como Ele via o homem enfermo, ou a mulher, qualquer pessoa enferma. Porque todos nós temos que ganhar a perspectiva do Senhor. Nós temos que enxergar como o Senhor. Porque se você enxergar como o Senhor, meu irmão, isso não apenas vai mudar a vida dos enfermos ao seu redor, mas vai mudar a sua própria vida, no meio da enfermidade ou no meio de toda e qualquer dificuldade. Amém? Bem, então, o primeiro texto, né, que eu li com os irmãos é justamente Mateus 12, né, do 9 ao 14. E deixa eu ler com você mais uma vez, rapidamente, acompanhe aí, Mateus 12, do 9 ao 14, está escrito: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Lembra-se, Jesus estava ali no período da lei. Tinha a sinagoga, a reunião era aos sábados, e no sábado ninguém devia trabalhar. E aí no verso 10 diz: achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Eles estavam tipo assim, querendo armar uma arapuca. É arapuca mesmo que fala aqui em Pernambuco também, né? Aquela armadilha de pássaro, né? Eu falo, depois eu penso, eu falo, gente, eu tenho que descobrir antes, né? Porque vai que não é, ou vai que é outra coisa horrorosa, né? Mas arapuca é armadilha de passarinho, sabe como é que é, né? Então eles estavam querendo, criar uma arapuca para ver se pegava Jesus. Eles viram um homem enfermo, Jesus já era famoso por curar enfermos, só que era sábado e o trabalho não deveria acontecer. E aí, para esses fariseus da lei, dentro da sinagoga, no sábado, legalistas, eles viam esse tipo de bênção sendo liberada, a cura de um enfermo, como se fosse um trabalho. Então eles falaram: olha, vem cá, mestre, é lícito curar no sábado? Eles perguntaram para Jesus, de certo, próximo do doente ainda. Entende? É como se tivesse trazido aqui o enfermo para perto, e falando para o Senhor: mestre, vem cá, esse negócio de curar enfermo, sábado, lembra? Hoje é sábado ninguém trabalha, pode fazer nada. E veja, meus irmãos, eu falei para os irmãos que eu tinha ganhado a viagem para Israel, eu não vou, né? Você sabe o porquê, né? A guerra, amém? Minha mãe até me ligou, falou: meu filho, graças a Deus, lá é perigoso, não sei o quê. Mas, enfim, lá em Israel, que eu não fui ainda, mas eu ainda irei, amém? Em nome de Jesus, no ano que vem eu creio que vai dar certo, amém? Mas o pastor Luiz, ele conta que nos hotéis lá de Israel, no sábado, até o elevador anda no automático. Como assim? Ele para em cada andar subindo e para em cada andar descendo. Porque como é sábado, e aí o judeu legalista, né, ele está voltado para a lei, ele não pode ter o trabalho. Então, isso é obra, isso é trabalho. No sábado, não pode nem ter o trabalho de apertar o botão do elevador, porque está no sábado. Mas o que ele faz é andar, chega lá no elevador, né, qual andar que você vai parar? Em algum deles, né, entendeu? Ele não precisa nem apertar o botão, porque vai parar um por um, imagina. Entendeu? Então, veja, eu estou falando isso só para você entender a cabeça do judeu, né, que ainda tem a perspectiva da lei. E aí, no caso, eles estavam querendo colocar o Senhor Jesus como alguém que quebrava a lei.
Porque com certeza eles imaginavam, né? Eles falavam, não, Jesus quer curar esse enfermo, mas será que deve ser curado mesmo? Enfim, vamos continuar. Verso 11, né? Ao que lhes respondeu o Senhor Jesus. Aí Jesus é ótimo, né? Ele sempre conta a história para mostrar a realidade de cada um. Verso 11. Ao que Jesus lhe respondeu, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, imagina, você tem uma ovelha ali, um bichinho ali que você cuida ali do seu rebanho, e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-o dali. Então imagine, né, para ficar mais claro para você o nosso contexto aqui, imagina que você está criando, o que os irmãos criam aqui além de cachorro? Só cachorro mesmo, né? Não, mas é mais difícil explicar. Mas e no interior? Que bicho? Bode? É, o bode. Tá bom, então vamos falar do bode, vai ficar mais fácil entender. Então imagina. E é interessante, eu estava, no final de semana passado, né, os irmãos sabem que eu não estava aqui, eu estive pregando em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, no limite, ali, nos 2 estados, né? E eu até filmei, acho que eu não mandei para ninguém esse negócio. Eu estava indo para a minha corrida, né? Que eu corri lá também, né? Teve um dia que eu ia correr de manhã, irmãos, estava um frio, lá no Rio Grande do Sul. Eu olhei, falei, que frio. Eu falei para o pastor me buscar assim, meio em cima do horário. Eu falei, pastor, não, me busca 9 horas, né? Porque aí eu vou correr de manhã e tal. Eu falei, mesmo, vai correr? Eu falei, eu vou correr, né? E aí o pastor me hospedou, era uma cidade litorânea lá do Rio Grande do Sul, né? E aí, de frente lá para o mar, tinha um calçadão e tal. E aí eu acordei, aquele frio, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, o que é isso que está acontecendo? E eu dormi com o ar-condicionado desligado, eu até olhei para o ar-condicionado e falei, gente, será que eu liguei? Porque eu estava sentindo frio à noite. Eu falei, vou ligar nada, eu quase liguei, foi para aquecer lá o negócio, né? Aí eu falei que ia correr de manhã, aí eu olhei, abri a janela, frio demais, eu falei, vou correr nada, eu vou correr para a cama. Eu corri de volta para a cama, falei, vou correr à tarde, mas à tarde eu corri, tá bom? Corri 6 quilômetros lá nessa orla de lá. Mas, irmãos, era 16 graus. 16 graus, eu falei, gente, não dá. Eu fui desprevenido, fui com aquelas roupas de academia, aquelas coisas fininhas, que lá não protege a gente não, irmãos, parece que está quase sem roupa aquele negócio. Frio. Falei, gente, até eu conseguir aquecer, vai demorar muito, né? Não vai dar para correr de manhã. Aí eu corri à tarde estava mais tranquilo, estava 22 graus, melhorou um pouquinho, né? Aí deu para correr. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque quando eu estava num outro lugar que eu fui correr lá, eu passei perto de um lote, isso dentro da cidade mesmo, cidade grande, inclusive. E aí tinha as ovelhas, tinha ovelha assim, solta, no meio da rua, eu nunca vi isso na minha vida, lá em Santa Catarina. Eu achei tão estranho, porque lá em Goiás você acha vaca, boi, né? No meio da rua, assim, mesmo em Goiânia, em alguns lugares lá de Goiânia, né? O William sabe disso, na verdade, até hoje, né? Tem uns bichinhos lá. Só que lá não, é ovelha, mas aqui vocês estão falando de bode, né? Então vamos para a história do bode. Irmãos, imagina, se você tem um animal, você tem um carinho por ele, é um animal seu, que você cuida, né? Tem uns benefícios lá que o animal pode dar para você. Você está no interior aqui de Pernambuco e tem um bode. Se ele cair lá no meio da vala, lá do buraco, né? Se ele cair, né, naquela cova ali, o que acontece? Você vai definir o seu socorro, aquele animal seu, aquele bode seu, baseado no dia, você vai parar para avaliar, não, peraí, eu não sei se eu devo fazer isso hoje, né, porque eu tenho um compromisso com a lei do Senhor, e hoje não é dia de trabalho, então eu penso que tirar esse animal tão querido, né, que eu gosto tanto, aqui da cova seria um trabalho, eu quebraria a lei do Senhor, ou se não, acho que eu vou fazer isso no outro momento, eu preciso de resolver alguns outros problemas particulares, pessoais. Veja, você vai ser seletivo se você tiver um animal que você tem apreço por ele, que você cuida dele, você vai ficar ponderando se deve socorrê-lo ou não, se ele tiver caído na cova, ou se você vê o bichinho lá na cova, rapidamente você deixa de fazer o que você estava fazendo. Você, na verdade, vai ter aquela postura de socorro. O que você vai fazer? Você vai ter a postura de abandonar o animal e pensar qual que é o melhor momento de tirar ele da cova, ou você vai ter a postura de socorro imediato. Peraí, é o meu bode, peraí, a minha ovelha, peraí, é o meu cachorro, peraí. Veja, você não vai ter essa postura seletiva, não é verdade? Você vai simplesmente socorrer. Talvez você esteja até fazendo alguma coisa muito importante, às vezes até relacionada à sua família, mas você vê lá o bichinho lá caído lá na cova, você fala, não, peraí, mulher, não, peraí, menino, rapidinho, deixa eu tirar o bode daqui de dentro da cova. Não é verdade? Você vai ter a postura de urgência. Então veja, o Senhor Jesus Cristo, ele estava mostrando aqui a hipocrisia dos fariseus, que tinham a postura de urgência em relação a um bicho, em relação ao animal, mas não tinha a postura de urgência em relação a um homem enfermo.
Olha que coisa absurda. Olha que ponto as pessoas com a mentalidade religiosa, com a visão errada, podem chegar. Podem chegar ao ponto de, às vezes, valorizar mais um animal, um bicho, do que uma pessoa. E esse é o mundo que nós vivemos. Não é assim que acontece? Resolva pisar num ovo de tartaruga rara na beira da praia, para você ver o que acontece. Você vai ser preso. E crime ambiental no Brasil é inafiançável, quero te dizer. Nem dá para poder falar, não, mas eu pago e saio, vai dar tudo certo. Não, é complicado. Mas por que, entre aspas, né, o ovo de uma mulher pode quebrar? Você está me entendendo a minha parábola ou não? O de tartaruga é crime, mas o de mulher pode destruir, que não acontece nada. Você está me entendendo a hipocrisia desse mundo? E você consegue perceber como que existe um paralelo entre a mentalidade mundana e a mentalidade religiosa? São hipócritas da mesma forma. E é isso que o Senhor Jesus está mostrando para esses fariseus. Então, no verso 12, vamos lá, verso 12. Mateus 12, 12, isso. Ora, quanto mais vale o homem que uma ovelha, é o que o Senhor Jesus está dizendo. Quanto mais vale o homem que uma ovelha, quanto mais vale um homem do que um bode, quanto mais vale um homem do que uma tartaruga, meu Deus do céu, né? Lembrando aí do ovo da tartaruga. Quanto mais vale? É o Senhor Jesus fazendo valor para as coisas, determinando valor. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão. Estendeu, e ela ficou sã como a outra mão. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Por isso, esse primeiro ponto, você deve entender o seguinte. O Senhor Jesus, Ele vê o enfermo como ovelhas que caíram numa cova. Amém? É assim que o Senhor vê o enfermo. O Senhor vê toda pessoa doente, carente, sabe, de alguma necessidade, como se fosse uma ovelha que caiu numa cova. É assim que o Senhor vê, como alguém precisa de ajuda imediata, como alguém que precisa de socorro, sabe assim, repentino, de uma hora para outra, algo precisa ser feito. É assim que o Senhor enxerga. Então o Senhor, Ele pintou todo esse quadro, né, todo esse cenário, toda essa história, né, da ovelha, porque eles criavam ovelhas naquela época, entende? O animal, de fato, eles criavam. Então Ele criou todo esse cenário só para mostrar para eles o seguinte, falou, olha, você faz isso pelo animal e você não faz isso pelas pessoas, mas eu olho para as pessoas como se fossem as minhas ovelhas que estão caídas numa cova e eu preciso urgentemente socorrê-las, livrá-las dessa doença, livrá-las desse problema. Esse é o coração do Senhor, essa é a perspectiva do Senhor, esse, sabe, é o coração compassivo do Senhor. Então os fariseus sabiam que o Senhor poderia curar, mas mesmo assim não queriam que aquele homem fosse curado. Então o que o Senhor Jesus fez? Mostrou o coração de Deus para com eles. Então esse é o coração de muitas pessoas, hoje em dia, como eu acabei de falar para você, sobre esse mundo. Se preocupam com o animal, mas se esquecem das pessoas. Mas essa é a maneira como o Senhor vê os doentes. Olha para cá. O Senhor vê os doentes dessa forma. E, na verdade, qualquer tipo de carência, eu quero dizer para você, dessa forma, para poder mostrar também que Ele não vê segundo os erros. Como assim segundo os erros? Ele vê, sabe, como gente que precisa de ajuda. Como assim, pastor? Porque, imagine comigo, se você fosse um dono de ovelha ou de bode, né, como aqui no interior de Pernambuco, e fosse extremamente severo, fosse um legalista, esse pessoal com a mentalidade da lei, o fariseu mesmo. Aí você vê lá o bode caído lá na cova, aí você, ao invés de socorrer lá o bichinho lá que está sofrendo, está preso, você vai, chega lá e começa a conversar com o seu bode, né? Porque quem tem animal, conversa com o animal. Conversa ou não conversa? Conversa, claro. Você conversa até com o seu cachorrinho de sua casa, não é? Você acha que eu não sei? Com planta também você conversa ou não? Planta, pastor? Tem que conversar com planta? Olha, dizem que tem, né? E parece que faz bem para ela mesma. Mas olha só, volta para a história aqui. Então, se você é um fariseu legalista, o que você poderia dizer para o bode na cova? Bode, infeliz, miserável. Quem mandou? Bicho lerdo. Eu prendi você, não era para você vir para cá? Agora você vai ficar aí, rapaz. Eu quero ver, você vai ficar aí pelo menos uns 3 dias. Depois volta aqui para te socorrer. Veja, o que é isso? Quem que é o animal da história? O dono ou o bicho? Né? Eu fico pensando nessa história. Né? Entendeu o que eu quero dizer? Então, não pode ser esse coração. Se você tem um animal, né, que você cuida, que é seu,
Você dá valor a ele, você atribui valor a ele, você quer acudir, você quer socorrer, você quer resolver o problema. Não é assim, meus irmãos? Amém? Então, o que o Senhor está mostrando é que ele vê o enfermo dessa forma. Ele vai socorrer. É impressionante, pode examinar nos evangelhos, meus irmãos. Em nenhum momento o Senhor disse, para qualquer que seja o enfermo, sabe, coisa do tipo, não, vai consertar a sua vida primeiro, depois você vem receber a sua bênção aqui. Não, vai se arrepender dos seus pecados primeiro, depois você vem receber a sua cura aqui. Não, vai resolver o problema lá no seu casamento, depois você vem receber a sua cura aqui. Não, 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 o Senhor nunca fez isso. Mas os fariseus são desse tipo, entende? Por isso, meu irmão, ter a perspectiva do Senhor, enxergar como o Senhor enxerga o enfermo, sabe, o doente, o que está com alguma dificuldade de saúde, meu irmão, é você olhar da seguinte maneira: eu preciso ser um instrumento, sabe, de alguma maneira, você orar até, pedir para o Senhor, faz de mim um instrumento para ajudar essa pessoa. Só que qual que é o problema? É que às vezes vem os religiosos do lado de lá, para perto de você, e fala o seguinte: não, mas às vezes ele está passando por isso, porque ele precisa de passar. É porque ele foi irresponsável, é porque ele fez coisas erradas. Meu irmão, o Senhor, ele não vê o enfermo dessa forma. Ele não fica procurando o erro para, de repente, supostamente, consertar o erro para depois merecer a cura. Porque você percebe que o mérito está envolvido na cabeça do religioso? É o mérito. Né? Aquele que é o animal que fala para o bicho, né? Vai ficar 3 dias aí dentro da cova. Qual que é a argumentação dele, a cabeça dele? Mérito, merecimento, está vendo? Mereceu cair na cova, vai ficar sofrendo nessa cova, vai ficar pelo menos uns 3 dias nessa cova. Espera aí, esse não é o coração do Senhor, essa não é a visão do Senhor. O Senhor é aquele que vê a ovelha caída na cova, e ele vai para acudi-la, para socorrê-la. Eu tenho um quadro lá em casa, que é o meu quadro predileto. Eu acho que é o único quadro, de todos os quadros que eu tenho lá em casa, que ele vai comigo para onde eu for, agora e para sempre, amém. Tem alguns quadros lá. Esse, eu até faço questão de deixar ele do lado de fora da casa, para mais gente ver. Porque quadro do lado de dentro é só quem entra na minha casa. Agora, quem passa lá na porta, vê do lado de fora, né? E é justamente um quadro com essa cena. Eu me lembro, há muitos anos atrás, não sei, meu Deus do céu, eu estou ficando velho mesmo, né? Eu estou começando a perder as contas das coisas, né? Porque antigamente eu falava 10 anos atrás, mas agora não está dando mais 10. Aí eu pensei em falar 15, não, mas eu acho que foi mais de 15 anos atrás. Então eu nem sei, há muito tempo atrás. Eu era um novo convertido, lá na Videira, em Goiânia. E na época, né, a igreja tinha um prédio alugado, na mesma quadra tinha um anexo, onde tinha a sala dos pastores, coisa do tipo assim. E aí, eu não sei se eu era líder de célula já ainda, né? Acho que não, ou era. Talvez, no máximo, líder de célula. Estou tentando lembrar aqui do episódio, né? Porque é coisa antiga, né, irmãos? Aí é difícil de lembrar todos os detalhes. Mas, enfim, eu estava lá no prédio da igreja e, né, na época, eu apenas estudava, fazia faculdade. E aí, no período da tarde, né, eu estudava de manhã, no período da tarde estava livre, não estava trabalhando ainda na época. Aí eu ia lá para o prédio da igreja, para ficar lá com o pastor, com os irmãos, ficar lá arrumando confusão lá, né? Gastando meu tempo lá. E eu me lembro que um dia, o irmão responsável pelo início, isso foi o início da história da editora, a primeira editora da Videira lá de Goiânia, quando começaram a fazer os livros do pastor Luiz, ele foi organizar lá um depósito e tudo, eu estava lá por conta, falei, vou ajudar. Aí eu cheguei lá no depósito, onde estavam os livros, que era tipo uma sala, não muito grande, aí tinha um quadro pendurado, num lugar que era um depósito fechado, só tinha livro, que ninguém permanecia lá, entendeu? Lá não tinha cadeira, uma mesa, não era um lugar para alguém ficar. Era um quadro lá abandonado. Aí, quando eu olhei aquele quadro, eu falei, gente, eu gostei demais desse quadro. Aí eu fui e perguntei para o irmão responsável na época. Falei, irmão, é aquele quadro lá, está numa sala fechada, ninguém fica nessa sala. Rapaz, eu gostei tanto daquele quadro, ninguém vai usar aquele quadro. Não, lá parece só estar guardado lá e tudo. Ele falou, não, pode levar para você. Eu falei, sério? Eu quase chorei de emoção na hora, né? Eu falei, tá bom. E aí, irmãos, esse quadro que eu estou te falando é o quadro dessa história, entendeu? Não foi nem comprado, foi ganhado dessa forma. Aí eu lembro que eu fui mexer, coloquei uma moldura nele e tal. E qual que é a imagem desse quadro? É justamente a imagem, é a cena de um pastor que está com um cajado, como se fosse assim, num barranco, assim, num pequeno monte, né? De tal maneira que o cajado dele está na direção para alcançar a ovelha que está caída lá embaixo. É justamente essa cena. Então, é o quadro, né, predileto, né, da minha vida, é o quadro que eu quero carregar para sempre, porque é justamente esse quadro que nós acabamos de ler aqui. É essa cena. O Senhor não é aquele que vai perguntar o que houve, mas o Senhor é aquele que, com o coração compassivo, cheio de bondade, amor, cheio de graça,
Ele vai salvar a ovelha. Você está me entendendo? Então, essa é a primeira forma que o Senhor vê o enfermo. Nós temos que mudar, ter a nossa mente mudada, para nós vermos da maneira que o Senhor vê. Porque quando nós vivemos pelo merecimento da lei, nós perdemos de vista o valor das pessoas. Você está me entendendo? A gente é muito mais preocupado com o erro, com a falha, do que com a pessoa em si. Então é como, sabe, alguém que não vai salvar a ovelha ou o bode da história que nós contamos aqui. Então entenda, meu irmão, minha irmã, é claro que o pecado desagrada a Deus. Não tenha dúvida. Você pode falar, pastor, mas às vezes foi por causa de um pecado. Eu sei, isso pode acontecer por causa de pecados mesmo. Imagina, né, se um jovem, por conta de imoralidade sexual, adquire uma doença sexualmente transmissível. Então, é fácil de concluir que essa doença foi por causa de um pecado. Está claro isso, não está, irmãos? Está claro. Só que, como que o Senhor vai ver esse enfermo? O Senhor vai ver esse enfermo, mesmo este, que teve uma enfermidade por causa de um pecado, Ele continua vendo como uma ovelha que precisa ser socorrida da cova dessa doença. Você está me entendendo? Amém. Porque o Senhor Jesus, em nenhum momento nos evangelhos, como eu acabei de dizer, você pode olhar, Ele não perguntava a razão da enfermidade. Ele não investigava a história. Ele simplesmente fazia o seguinte: está doente, precisa de cura. Está na cova, vou tirar ele da cova, vou erguer ele daí. Entende? Porque, meu irmão, eu sei que há uma grande preocupação com pecados, mas sabe o que é pior? É a justiça própria. A justiça própria que é a mãe dos pecados. Então, essa mentalidade do mérito, de querer ficar pensando que a pessoa merece de ruim ou de bom, meu irmão, isso não vai aproximar você do Senhor. Isso vai afastar você do Senhor e vai tirar de você a perspectiva que o Senhor tem. Porque o Senhor quer que você veja como Ele vê. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, não importa qual seja a razão de doença, veja como o Senhor vê. O Senhor vê o enfermo como uma ovelha que caiu numa cova e que precisa ser tirada rapidamente de lá. Amém? Lá em João capítulo 9, no verso 1, abra aí para mim, por favor, rapidamente. Porque quem tem essa mentalidade da lei, do fariseu, do julgamento, ele sempre vai querer saber, não, mas quem que pecou? É a pergunta. A pergunta da lei é quem pecou, quem errou, quem falhou. Então aqui em João capítulo 9, verso 1, está escrito. 9, 1, isso, coloque aí por favor. Está escrito: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, olha os discípulos, irmãos, eram discípulos, estavam próximos de Jesus, e olha a cabeça deles. Verso 2, e os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Que era cego de nascença. Quem pecou, mestre? Quem pecou? Este, né, ele mesmo que pecou. O sujeito nasce cego, e é cego por causa do pecado dele. Olha a cabeça dos discípulos, você vê o tanto que eles estavam longe da graça ainda, né? Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus. Porque, irmãos, Jesus é a única pessoa da face da terra que poderia dar a resposta certa nessa história, porque Jesus é Deus, amém? Jesus é Deus, aqui não era um segredo para o Senhor Jesus. Mas qual foi a resposta daquele que é a verdade? Ou seja, qual foi a verdadeira resposta? Qual foi a resposta da verdade? Verso 3, está escrito, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Entende? Então o Senhor corrigiu o coração dos discípulos, reorientou a perspectiva dos discípulos, a maneira dos discípulos enxergarem. É como se o Senhor dissesse, fala, olha, não interessa essa história de quem pecou, quem não pecou, porque, meu irmão, quem que nasce sem pecado? Ninguém. Você se torna, sabe, você nasce como pecador, não porque você nasce e comete pecados, mas você já nasceu caído. Essa é a condição de todo homem. Todo homem nasce como filho de Adão, como filho do homem caído. Então todos são pecadores, então não tem nenhum sem pecado, não tem ninguém que nasceu sem pecado, não existe essa pessoa, somente o Senhor Jesus Cristo, amém? E somente Adão no começo, mas depois fez bagunça e o pecado veio também, e toda essa tragédia desse mundo. Então veja, quando você encontrar uma situação que precisa de uma ação do Senhor, uma intervenção do Senhor,
Apenas saiba que você está diante daquele problema para resolver o problema, para trazer o suprimento de Deus sobre o problema. Você está me entendendo? Então é como o Senhor Jesus. Quando você vê um problema, e não só uma questão de enfermidade é apenas aqui um dos muitos exemplos da palavra, mas é porque a enfermidade é muito fácil de perceber. Então, quando você está diante de um problema, irmão, para de ficar querendo saber a razão do problema. Se você pode resolver, seja você o instrumento da solução desse problema. Você está me entendendo? Essa que é a perspectiva do Senhor. Esse que é o coração daqueles que veem o enfermo como se fosse uma ovelha dentro da cova. Os discípulos, eles estavam indo com a cabeça dos fariseus, como investigadores. Não, mas por que você está enfrentando essa situação? Por que você está enfrentando esse problema? Será que não precisa ser algo ajustado na sua vida? Como está o seu passado? O relacionamento com os seus familiares? Aliás, e a sua vida devocional? Como anda? O que você tem feito? E, meu Deus do céu! Irmão, se alguém começar a fazer essa entrevista com você, foge. Fala, irmão, pode deixar, não precisa mais não. Eu vou resolver de outra maneira. Entendeu? Sai fora. Porque essa não é a conversa do Senhor. Meu irmão, se você pode acudir, se você pode ajudar, seja como o Senhor, que vê o enfermo, que vê o carente, que vê o necessitado, que vê a pessoa no meio do problema, e ele enxerga como se fosse uma ovelha que caiu numa cova e que pode ser salva por ele, e ele vai salvá-la. Você está me entendendo? Amém? Isso em vários cenários, em vários contextos. Você está me entendendo? Por exemplo, às vezes alguém da sua família precisa de qualquer tipo de ajuda sua. Qualquer tipo. Vamos pensar uma ajuda financeira, por exemplo. Só que aí você sabe que essa pessoa da sua família não é crente, não é uma pessoa toda correta. E você tem condição de ajudar. O que você vai fazer? Entendeu? Você vai investigar, querer saber? Não, mas o que aconteceu? Como você chegou a esse ponto? Por que você está nesse problema? Ou você vai falar, que sabe de uma coisa? Eu vou te ajudar como Jesus te ajudaria. Porque o Senhor Jesus, eu descobri, é aquele que quando vê a ovelha na cova, ele vai lá e tira a ovelha e não fica querendo saber o porquê da ovelha estar naquela cova. Você está me entendendo? Esse que é o coração do Senhor, essa que é a visão do Senhor. E outro texto, segundo texto, lá em Lucas 13, por favor. Lucas 13, verso 11, abra aí, por favor. E sabe, irmãos, uma coisa muito ruim, antes de eu ler aqui Lucas 13, verso 11, uma coisa que nunca deveria acontecer entre nós. Por isso que é muito bom pregar esse tipo de palavra, porque de repente ajusta as coisas, não é? Porque eu tenho receio que isso aconteça entre nós. Por isso que é importante pregar esse tipo de palavra, espero que vários irmãos venham à noite, e fica registrado isso também. Sabe, irmãos, tem igrejas onde os irmãos, literalmente, escondem as suas enfermidades dos outros irmãos, somente pelo medo de serem julgados por essa enfermidade. Você está me entendendo? Escondem, simplesmente escondem, falando, não deixa ninguém saber dessa doença, dessa enfermidade, porque o que vão pensar de mim? Não, esse tipo de doença, esse tipo de enfermidade, as pessoas vão acreditar que tem algo de errado comigo. Entende? Então é justamente porque está faltando irmãos ao redor com a ótica de Cristo Jesus, com a perspectiva do Senhor Jesus. Você está me entendendo? Amém? Porque, olha, trazer culpa e condenação, peso e julgo sobre uma pessoa que já está doente, meus irmãos, isso é obra do diabo, isso é obra do inimigo. É impressionante, a pessoa já sofre com o ataque da doença e ainda sofre depois com o julgo do olhar de culpa, de condenação, de julgamento que os outros estão ao redor. Que nós não sejamos esses irmãos, amém? Porque tem irmãos que agem assim, infelizmente. Infelizmente. Eu lembro que aconteceu um fenômeno, né, lá em Goiânia uma vez. Vou até contar essa história, deixa eu olhar meu tempo aqui, ver se aquele relógio está certo com esse aqui, porque lá está melhor do que o meu. Mas vamos lá, gostei daquele, deixa o meu para lá, né, até esconder ele aqui. Irmãos, lá em Goiânia, tem um tipo de árvore, eu não lembro o nome, não sei se o William lembra do nome desse tipo de árvore, eu não sei porquê, quem que foi o prefeito, ou sei lá, algum tipo de secretário lá, ao longo da história lá de Goiânia, isso há décadas atrás, eles plantaram um tipo de árvore lá em Goiânia,
que ela, por um lado, ela destrói muito a calçada, né? As raízes ficam assim bem para fora e vai quebrando tudo. Só que, por outro lado, quando ela fica velha, e às vezes não muito velha, ela fica como se fosse oca por dentro, é um negócio estranho. Ela fica grande e vai quebrando a calçada toda, só que acontece um fenômeno nesse tipo de árvore, não é toda árvore que é assim, que ela fica muito fraca por dentro. Aí você tem aquela árvore frondosa, grande, e de repente vem uma chuva e um vento, a bicha vai e cai, pá, no meio da... Lá em Goiânia, dependendo da época de chuva, tem um monte de árvore, né? Que cai. Não sei o nome do tipo de árvore, mas é uma árvore que não deveriam ter plantado tanto lá em Goiânia. E aí o que aconteceu? Numa dessas chuvas torrenciais lá de Goiânia, caiu uma árvore em cima de um carro de um irmão da igreja. Da nossa igreja, da videira. O pastor Luiz que contou essa história, né? Eu não conhecia esse irmão, não, mas ele contou essa história para nós um dia. E aí, esse irmão foi conversar com o líder dele de célula. Falei, irmão, aconteceu aí um prejuízo, não sei se a prefeitura paga, né? Eu estou aqui sem condição e tudo e tal, e estava na luta, não sabia. O santo está falando que a prefeitura paga. Paga? A de Recife, de certo, né? Porque Goiânia eu não sei. Será que ela paga também? É? Tá bom. Mas, enfim. Só sei que o irmão estava oprimido, não sabia o que ia acontecer com ele. Aí ele falou para o líder, o que eu faço? Sabe o que o nosso líder falou para ele? Meu Deus do céu. Eu falei, irmão, vou te perguntar só uma coisa. Foi o que foi? Pode falar. Aí o líder perguntou para ele, falei, irmão, você anda dando dízimo e oferta? Eu falei, que maldade. Eu falei, como é que pode? Irmãos, pastor, mas a pessoa não tem que dar. Meu irmão, deve dar. Amém? Se você tem um coração como o do Senhor, porque o coração do Senhor é generoso. Alguém pode dizer amém? Você tem que dar por um coração do Senhor, porque você tem um coração dele, porque você enxerga como ele. Amém? Porque é assim que o Senhor enxerga a igreja. Ele enxerga um coração generoso. O Senhor quer dar, o Senhor quer acrescentar. Amém? Ele veio para dar vida abundante. Alguém pode dizer amém? Amém. Só que veja, meus irmãos, num momento como esse, não é essa pergunta que você deve fazer. Não é. Não é. Isso é cruel. Isso é justamente esse comportamento que os discípulos tiveram, e ainda estavam aprendendo, e que os fariseus tiveram. Mas esse, com certeza, não é o coração do Senhor, não é a visão do Senhor. Amém. Quando alguém estiver numa luta, numa dificuldade, não seja você a aumentar o fardo e o peso daquela luta, daquela dificuldade. Seja você o instrumento de alívio. Veja o enfermo, o carente, o necessitado, como uma ovelha que está caída na cova e que precisa de ajuda. E se você pode ajudá-la, seja você a socorrê-la. Amém. Agora vamos para Lucas 13, verso 11. Está escrito: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Possessa, tinha até demônio envolvido aqui. Você está me entendendo, né? Está claro aqui. E ele veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. 18 anos. Possessa. Doente. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Está vendo? É o jugo do diabo mesmo. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Olha que simples, né? Senhor Jesus. Só isso. Ele falou isso para ela. Nem para dar uma investigada, né? Descobrir como é que foi, onde é que está a brecha, né? Tem gente da sua família envolvida aí com catimbó, né? Coisa do tipo assim. Não é catimbó que fala aqui? Então, ele foi e falou, chamou a mulher, estás livre da tua enfermidade. Verso 13, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Depois de 18 anos encurvada, de repente levanta, glória a Deus. Primeira coisa que ela faz é dar glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos continuar o texto. Verso 14. O chefe da sinagoga, esse chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão. Aí ele vai e diz ainda, vai e anuncia a mensagem dele, né? Da condenação, da lei, do sábado, guardar o sábado. 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor... Eita, o Senhor Jesus é macho mesmo, você sabe, né, irmãos? Porque, olha só, o chefão da sinagoga falou para a multidão inteira, o chefe. E olha o que o Senhor falou para ele.
E com certeza o Senhor não chamou ele no cantinho, não. Vem aqui no cantinho, chefe. Quero te falar um negócio aqui discreto aqui. Então, não, foi tudo na frente de todo mundo. Vamos continuar aqui. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Porque isso era o que todo mundo fazia no sábado. Tinha lá o boizinho, vaquinha, ovelhinha, ou bode. Sábado, não posso trabalhar. O bichinho está com sede. Aí você pega lá o bichinho e solta, leva lá para beber água e tudo, traz lá o alívio para o bichinho, depois prende de novo no sábado. Eles faziam isso. Jesus sabia, entendeu? Ele sabia porque via, sabia porque é Deus também, não estava inventando histórias aqui. E por isso que o texto, no verso seguinte, verso 17, tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, porque ele falou justamente o que eles faziam. Simples assim. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então veja, eu disse para você que em primeiro lugar o Senhor vê o enfermo, o carente, o necessitado, como ovelhas que caíram numa cova. Mas em segundo lugar, o Senhor vê o doente, o enfermo, como um sedento que precisa ser suprido da sua sede. Como alguém que está com sede e que ele pode supri-lo nessa sede. Por isso que ele falou, de tirar ali o boi ou a ovelha e levá-lo para beber água. Então é assim que o Senhor vê. Então aquela mulher que estava oprimida por um demônio de enfermidade, o Senhor vem e cura ela, e sem falar nada com o espírito imundo, inclusive, que estava lá. O Senhor não lidou nem com o demônio. Entendeu? Foi o que o Senhor fez. Por isso, entenda a coisa, você, meu irmão, minha irmã, numa situação semelhante, mesmo que você não conheça tanto a respeito de demônios, ainda assim você pode ser usado para libertar pessoas. Se você vê alguém preso, se você vê alguém cativo, meu irmão, a questão não é o que você conhece de demônios, a questão é o que você conhece da perspectiva do Senhor. Como que o Senhor vê a pessoa possessa? Como que o Senhor vê a pessoa oprimida? Como que o Senhor vê a pessoa cativa? Como que o Senhor vê o doente? Ele vê como alguém que está com sede e precisa ser suprido. Ele vê como se fosse o bom pastor, sabe, que guia, que leva, sabe, as suas ovelhas para as águas tranquilas de descanso, para serem supridas na sua sede. É assim que o Senhor vê, é assim que nós temos que ver também. Alguém diga amém, por favor. Por isso, muitas vezes as pessoas podem estar doentes, e a causa da doença, como no caso dessa mulher, não é terem feito isso ou aquilo de errado, alguma coisa de errado. Não, às vezes é simplesmente um ataque do diabo. É simplesmente um ataque do diabo, porque é o diabo que vem para trazer a doença. Então aquela mulher estava doente, tinha 18 anos, todo mundo conhecia ela, agora ela estava curada, só que o pastor dela, ao invés de ficar feliz, vai questionar detalhes da religião, da lei. Porque era o pastor dela, o chefe da sinagoga, ela era conhecida, meus irmãos, entende? Ela tinha acesso lá à sinagoga, porque era tipo a igreja dela, era a congregação dela. E aí o pastor dela, o pastor da igreja dela, o pastor da congregação dela, ao invés de celebrar, falou, aleluia, a irmã Josefina se ergueu e dá glória a Deus agora, aleluia. Uai, não, porque imagina se tem de repente alguém enfermo entre nós, há anos, e todo mundo aqui sabe da enfermidade, só que de repente no meio do culto aqui poderoso, o pastor Adriano pega o microfone e começa a liberar o poder de Deus aqui, e fala, vem cá, irmã, e vai pôr a mão na cabeça da irmã, a irmã é curada na hora. Você acha que eu vou pegar o microfone e falar aqui, não, pastor Adriano, hoje não é dia de culto de curas e milagres, irmã, volta para o seu lugar. Oxi, é o que, rapaz? Você acha que eu vou fazer um negócio desse? Vou nada. Eu vou colocar o pastor Adriano para orar todo o culto pelos enfermos. É isso que eu vou fazer. O pastor Adriano tem que fazer mais vezes, irmão, só uma vez, foi bom, foi ótimo. Glória a Deus pela irmã Josefina, mas a gente precisa ter mais cura. Então, a partir de agora, todo domingo você vai orar por cura, pastor Adriano. Eu vou fazer o contrário, eu vou chamar para orar mais. Você está me entendendo? Porque, eu estou contando isso para você, porque essa era a cena da história. O chefe da sinagoga, o pastor presidente, vai e passa um sermão no povo,
pela mulher que era membro lá da sinagoga dele, ou paróquia, ou igreja dele, trazendo para a nossa realidade, há 18 anos doente. E ele vem com essa conversa. Veja, meu irmão, ele, ao invés de ficar feliz, ele traz essa mentalidade de que o homem tem que ter mérito, tem que ser do jeito certo, tem que ser no dia certo, tem que ser da maneira certa. Não, se Deus quer dar, esteja você disposto a receber, meu irmão. Se tem alguém que precisa, carente, necessitado, seja você a orar, a abençoar, a liberar, a crer pela cura na vida dessa pessoa. Amém? Então, o Senhor, Ele quer fazer a sua obra, mesmo quando o homem, está voltado para si mesmo. Porque o Senhor, Ele vai fazer, é quando você desiste de merecer. Você está me entendendo? Amém? A graça só flui aonde não tem mérito. Somente. Por isso que é graça, é favor imerecido. Então a questão não é olhar o mérito daquela mulher que estava há 18 anos doente. Não. A questão é o Senhor de toda a graça liberar esse favor e ela disposta a receber. Amém? E foi assim que o Senhor fez. Então a mulher tinha um espírito de enfermidade. O Senhor esclarece que era Satanás que trazia ela presa. Então tudo isso para mostrar de onde procede a enfermidade. Então, antes de você tentar entender a origem de qualquer doença ou enfermidade, meu irmão, entenda o seguinte: enfermidade vem do diabo. É do diabo que vem a doença. Amém? Quero chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer em outras palavras é que essa mulher estava presa e com sede, mas que agora ela foi liberta, estava livre para beber da água da cura. Amém? Por isso, se tiver alguém preso perto de você, meu irmão, seja você a ter o olhar do Senhor, o coração do Senhor. Veja esse doente, veja essa pessoa cativa como alguém que está preso e que precisa ser saciado na sua sede. Porque o Senhor Jesus, Ele fez uma promessa, que quando nós crermos nele, do nosso interior fluiriam rios de água viva. Existe uma fonte de água viva que foi colocada dentro de você, pela graça de Deus, para que muita gente sedenta lá fora, presa, cativa, doente, justamente precisa de beber, e ela vai beber através de você. Eu louvo a Deus por esses irmãos, das Casas de Paz, tem um testemunho dos irmãos aqui, tem outros 2 testemunhos que nós vamos dar à noite também, tem vários testemunhos, porque são irmãos que entenderam isso, irmãos que se dispuseram a abrir a Casa de Paz, é porque eles estão olhando como o Senhor vê. Amém, com o mesmo coração. E por último, para a gente encerrar, um texto mais curto, lá em Lucas 14, verso 1, coloque aí por favor, Lucas 14, verso 1, está escrito: aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ele entrou num sábado na casa de um dos principais fariseus. Verso 2, ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? O Senhor Jesus se antecipou nessa história, está vendo? Antes de alguém vir perguntar e criar toda aquela confusão, fala: não, eu que vou fazer a pergunta agora. Gente, e aí, vocês aí da lei, e aí, eu posso ou não posso curar sábado? O Senhor Jesus que veio com a pergunta. Verso 4, eles porém nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou um boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Então veja, no primeiro texto, o Senhor vê o enfermo, o carente, o necessitado, como ovelha que caiu numa cova. No segundo texto, o Senhor novamente curando no sábado, o Senhor vê o doente como um sedento, alguém que está com sede e que precisa ser saciado, suprido dessa sede. Mas agora, terceiro e último lugar, para encerrar, o Senhor, Ele vê o enfermo como um filho que caiu no poço. É assim que Ele vê o doente, como um filho que caiu no poço. Meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza, qualquer um de nós aqui que somos pais, as irmãs que são mães, se um filho seu cair no poço, você vai ponderar para saber se deve ou não ajudar, ou você vai desesperadamente, imediatamente, entende? Enfrentando todos os riscos para socorrer o seu filho. Esse é o coração do Senhor para o enfermo.
Esse é o coração do Senhor para aquele que está doente. Esse é o coração do Senhor para aquele que está preso, cativo. Esse é o coração do Senhor para toda e qualquer pessoa necessitada. Amém? Fique em pé onde você está, por favor. A cura, ela não tem nada a ver com o que você é, mas com quem Deus é. Você está me entendendo? Amém? Então, quando você vê alguém carente, necessitado, enfermo, doente, não fique considerando a pessoa, considere o Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é bondoso o suficiente para curar essa pessoa, o Senhor é gracioso o suficiente para libertar essa pessoa, certamente Ele é, e o Senhor vai fazer isso através de quem? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala através de você. Amém? Porque não depende do quanto você ama a Deus, mas do quanto Deus ama você. E se você entender isso, você vai receber provisão, cura e vai ser instrumento de libertação. Amém? Por isso eu quero aproveitar para fazer um apelo hoje nessa manhã, antes da gente encerrar. A gente vai encerrar dessa forma. Tem alguém que está com algum tipo de enfermidade, quer receber a oração por cura hoje, nessa manhã? Se tiver, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, porque aqui está o Senhor. Ele vê o enfermo como um filho que caiu num poço, Ele vê o doente como um sedento que precisa ser suprido, e Ele vê o enfermo como ovelhas que caíram numa cova. Amém? Tem mais alguém que está enfermo? Vem aqui à frente, aqui perto do pastor Adriano, para nós orarmos. Amém? Contei aqui na minha história. Amém? Cadê? Vem aqui os pastores, obreiros, cada um na frente de um dos irmãos aqui. Pergunta qual que é o motivo da enfermidade. Vamos orar. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar pela vida desses irmãos, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, a cura sobre toda enfermidade, sobre a enfermidade, sobre a vida dos seus filhos, porque o Senhor vê, ó Deus, como uma ovelha que está numa cova, ó Deus, como alguém, ó Deus, sedento que precisa ser suprido, e que vai receber da água viva, que cura, que sara, que liberta. E o Senhor vê como um filho que caiu num poço, e o Senhor vem e livra, ó Deus, desse poço, retira desse poço, retira da cova, libera a água viva para saciar, ó Pai, em nome de Jesus. Tu és aquele que cura, que sara. O Senhor não é aquele que condena, o Senhor não é aquele que põe o jugo, o Senhor é aquele que tira o peso, o fardo da culpa e da condenação. Por isso nós declaramos cura sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, pela sua família. Pai, no nome de Jesus, quero declarar, Senhor, especialmente, ó Deus, hoje, ó Deus, palavra de cura, palavra de saúde sobre a vida, ó Deus, de cada um dos meus irmãos, sobre a vida de todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Ó Pai, que os teus filhos possam desfrutar, ó Deus, de saúde abundante, que procede da vida abundante, da parte da tua graça, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, eu te peço para que os teus filhos tenham os teus olhos, os olhos do Senhor, o coração do Senhor, e que seja instrumento de bênção, de alívio, de cura, de libertação sobre aqueles que estiverem próximos a eles, sejam eles cativos por causa dos seus pecados, ou enfermos por causa de consequências de escolhas erradas. Ó Pai, nós estaremos aqui, ó Deus, para socorrer, para acudir, para liberar a palavra que sara, a palavra que restaura e que remove toda a culpa pela tua graça, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Declare aí uma palavra, amém, de cura, de saúde sobre a vida do seu irmão. Aleluia. Deus abençoe os irmãos.